Olá, hoje vamos falar sobre o Eneatipo 4 do Eneagrama. Quem é o Eneatipo 4 do Eneagrama? Também conhecido como romântico. O Eneatipo 4 além de romântico, também pode ser chamado do hipersensível, né? Quando a gente começa a estudar as personalidades do Eneagrama, começa nessa introdução, a gente vai usando as metáforas, né, os arquétipos para facilitar a compreensão desses padrões comportamentais invisíveis. Então, os animais são algumas formas da gente conseguir fazer essas associações. Enquanto sensível, o tipo 4 também é conhecido como arquétipo que é representado pela borboleta. Um animal muito delicado, um animal que você tem toda essa sensibilidade de ter um contato, porque você encosta na borboleta, ela já começa de uma certa forma, se desfazer, né? Fica como se fosse uma poeirinha na sua mão se você encostar numa borboleta, de tão sensível que ela é, né? E também essa sensibilidade para a beleza, para a natureza, onde ela transita, né? Você não vê normalmente borboletas em ambientes cinzentos, ela vai buscar também esses ambientes belos para transitar. Então vamos seguir entendendo um pouco mais do tipo 4. Características do tipo romântico e introspectivo. São pessoas atentas a si mesmas, sensíveis, calmas e reservadas. Então, são pessoas que elas voltam muito para essa sensibilidade que existe dentro do mundo delas. Algumas podem ter esse comportamento mais calmo, mas nem todas, tá? Dependendo das variações do tipo 4, existem alguns padrões bastante intensos, mais reativos. Mas, de maneira geral, eu tenho muito olhar para todo esse conteúdo que tem dentro de mim, e isso me faz uma pessoa um pouco mais reservada em canalizar esse tempo e essa energia para me entender nessa sensibilidade. São emocionalmente honestas e não têm medo de revelar-se como são, mas são sujeitas a flutuações de humor e inibições. Então, o 4 ele está dentro da tríade dos emocionais, então é um padrão muito sensível na parte emocional, né? E eles têm tanta sensibilidade que muitas vezes nem eles entendem o mundo, as emoções que acontecem dentro deles, mas eles não têm problemas de expressar o que está acontecendo, a visão sensível deles de si ou do mundo, né? Só que essa extrema sensibilidade faz com que muitas vezes eles não se sintam parte, as pessoas não me entendem, eles se sentem um pouco incompreendidos, as pessoas não têm a visão sensível do mundo que eu tenho. Podem mostrar-se desdenhosas e agir como se não tivessem sujeitas às mesmas leis que os demais. Afinal de contas, ele tem uma sensibilidade que ninguém tem. Então, isso faz com que ele se sinta nessa soberba, muitas vezes, de superioridade por uma sensibilidade que só ele alcança. E isso faz com que ele também não queira se encaixar. Não é que eu vou negar a minha sensibilidade. Não, eu vou enaltecer isso que me torna diferente dos demais, né? E vocês é que vão ter que lidar com a minha diferença. Se esquivam das pessoas por sentir-se vulneráveis e cheias de defeitos. Então, por trás de toda essa sensibilidade, o tipo 4 também tem um complexo de não se encaixar que levam eles a um senso de inferioridade muito grande. Isso faz com que eles se sintam vulneráveis nessa percepção de o que eu percebo do mundo, as sensibilidades que acontecem em mim, eu não me encaixo, então eu me coloco como menos, inconscientemente eu me percebo inferior, e isso faz com que eles também acabem evitando, né, pessoas ou certos ambientes onde isso possa vir mais à tona diante aos olhos dos outros. Seus problemas mais comuns são o comodismo e a autocomiseração, que é essa compaixão de si mesmo, né? Os tipo 4 também são conhecidos por assim se conectarem com uma faceta de si muito vitimista. Então, eles sempre estão sendo injustiçados, vítimas de uma situação, de alguma pessoa, e eles vão buscar ambientes e pessoas externas que validem esse lugar de que eles são uma vítima, que eles foram incapazes de se posicionar, de se defender, de se proteger.
e fomentam esse lugar, né, de autocompaixão. Em seu aspecto mais positivo, são pessoas muito criativas e inspiradas, capazes de renovar-se, transformar as próprias experiências. Então, os tipo 4 também são conhecidos como os artistas, porque essa sensibilidade muitas vezes é tão grande, que eles não conseguem nomear aquilo que ele está sentindo, o que ele está percebendo do ambiente ou das situações, e um lugar onde ele consegue se traduzir é através da arte, de todas as suas facetas. Seja numa poesia, seja pintando um quadro, seja através do corpo, na dança, seja através do canto, mas onde a arte eu consigo colocar ordem em todo esse conteúdo e expressão de tudo que acontece no meu mundo interno, né? A terapia junguiana, por exemplo, usa muito essa parte da criatividade, dos desenhos, das mandalas, da caixa de areia, como um processo de tradução desse inconsciente vasto, onde o 4, por exemplo, se sente inserido e conectado, né? Na autoimagem, o 4 se vê como uma pessoa original, sensível, culta, que faz aquilo que tem significado para ela. Então, o tipo 4, eles são pessoas extremamente profundas. Essa sensibilidade, ela não é rasa. É uma sensibilidade de um lugar muito profundo dentro de si. Então, não é qualquer coisa que contenta um 4. Tem que ter uma profundidade, tem que ter um significado. Coisas muito rasas, vazias, superficiais, não vão encaixar para o 4 ter movimentos no seu trabalho, nas suas relações, eles precisam dessa profundidade, por isso acabam desenvolvendo um lado de cultura muito grande, né? Essa compreensão do subjetivo, do abstrato muito grande. Socialmente são retraídos e mostram-se inacessíveis. Então, em virtude dessa sensibilidade, a falta de compreensão social, num ambiente onde as pessoas também não tenham tanta profundidade, onde ele se sinta julgado por essa sensibilidade, ele se coloca num lugar de poucos amigos, um campo mais fechado para proteger essa sensibilidade que ele tem, que só ele conhece. Numa relação de conflitos, né? Eles têm um posicionamento mais reativo. Se isso me perturba, deveria te perturbar também. Se eu estou magoado, vocês vão ter que me ouvir. Eu não vou ficar triste sozinha. Eu não vou ficar sentindo tudo isso que eu estou sentindo e que é pesado e que me machuca. Eu preciso expressar isso e vocês vão ter que me ouvir. Então, ele não vai sofrer sozinho. Ele vai fazer com que o outro tenha acesso a esse sofrimento, seja para se compadecer dessa dor dele, ou seja para se sentir culpado por ser uma pessoa que causou todo esse mal-estar dentro dele. Tem uma comunicação mais lírica, dramática, não verbal e muito expressiva, né? Então, esse lado artístico faz com que ele vá buscar um modo de se expressar não tão objetivo, linear e prático, né? Mas sim de um lugar mais dramático, emocional, não necessariamente com palavras, mas com outras manifestações. A relação com o tempo. Só contam o tempo gasto em vivências intensas. Então, o tempo para o tipo 4, ele não é cronológico, ele não é por hora, ele não é por data, mas pelo que foi vivido, né? O que eu levo dessa experiência? Foi um dia, foi uma semana, foi um ano, mas eu vivi intensamente e isso me marca e eu vou moldando a minha linha do tempo interna através das experiências intensas que eu vivo. Ordenam os fatos pela intensidade emocional e não cronológica, e o passado está sempre inacabado. Eles vivem muito nesse tempo do passado, das coisas que ainda não se resolveram, que ele não entendeu, uma conversa que não aconteceu, muitas coisas do passado deixam lacunas em aberto sobre emoções mal resolvidas e digeridas. A relação com o espaço é construída em cima das suas experiências e lembranças emocionais. Precisa ter um clima. Então, o ambiente, o espaço físico, não basta só existir mesa e cadeira. O quanto isso tem
uma construção de uma percepção mais sensível. Então, às vezes, ele vai trazer um aroma, uma cor, um quadro, uma flor, para que aquele ambiente crie um clima, não só seja um ambiente, né? Trabalham com essa arte, às vezes, no lugar de design, de interiores, de decoração, tem muita sensibilidade, são grandes artistas para isso também. Tendem a ser diferentes do convencional, com uma simbologia própria, às vezes misteriosas. Eles gostam de ser diferentes, né? Por se sentirem muito sensíveis e às vezes vem esse lugar desse. E vocês é que não estão alcançando o que eu estou alcançando, uma certa soberba, né? Eles gostam de manifestar essa diferença. É uma expressão na vestimenta, na fala, num cabelo, alguma coisa que já seja impactante pela diferença. Características aqui de ambientes, lugares e pessoas, né? Um país considerado, um país tipo 4 é a França, por ser um país romântico, né? Essa sensibilidade do amor, do afeto, dos casais apaixonados, do vinho, de um ambiente muito romântico, né? Muitos casais vão ser pedidos em noivado em Paris, então tem essa associação. Outro país é a Argentina, que também é considerado um país onde no futebol a gente vê a expressão dos argentinos com muita intensidade, muito drama, às vezes eles se colocam nessa vitimização e expressam muito isso, e não são tão práticos e objetivos, mas muito intensos naquilo que eles expressam, né? Um animal, além da borboleta, considerado tipo 4 são os cavalos, porque são animais extremamente sensíveis, né? Existem muitas terapias hoje em dia usadas com cavalos, a ecoterapia, existe reiki com cavalos, existe constelações familiares com cavalos, porque eles são capazes de captar uma energia muito sutil do ambiente, das pessoas e expressar isso também. Então, o cavalo não é qualquer pessoa que chega e coloca a mão no cavalo, você precisa ter todo um cuidado e um preparo para se relacionar com o cavalo, né? E grandes nomes da música e da arte também estão aqui envolvidos no tipo 4, como Amy Winehouse, que era uma artista que ela tinha todo um diferencial já na sua aparência, né? Um cabelo muito diferente, vestimentas, mas tinha muita intensidade na sua vida e acabou levando isso para o ambiente das drogas, né? Não foi a única, a gente pode falar que Janis Joplin também. Michael Jackson, que era produtor, compositor, coreógrafo, cantor, então eram muitas habilidades artísticas unidas e juntas, né? Numa mesma pessoa. Então, o quanto a pessoa se organiza e se traduz através da arte, né? Van Gogh também era considerado um tipo 4, que é por onde a gente vai fechar a frase dessa sensibilidade traduzida, né? Para a gente entender um pouquinho mais das personas do tipo 4. Sinto que que não há mais nada verdadeiramente artístico do que amar as pessoas. E assim eu espero que você tenha conhecido um pouco mais do tipo 4 e que seja o começo de uma jornada de conhecimento do Enneagrama como uma porta de entrada.